pessoal, tudo bem? Meu nome é Jéssica Andrés, sou doutoranda do programa de pós-graduação de odontologia da UEPG na área de clínica integrada. E hoje, junto com a doutoranda Amanda e o mestrando Fábio, sob orientação do professor Gilson, nós vamos conversar um pouquinho sobre a osteonecrose dos maxilares. Tudo bem? Para isso, falaremos sobre a definição desse efeito adverso e sua etiologia, que pode ser por radioterapia ou induzida por medicamentos, incluindo os antirreabsortivos, antiangiogênicos e também outros medicamentos que podem influenciar no tecido ósseo. Também conversaremos sobre os fatores de risco, como diagnosticar essa condição clínica e radiograficamente, e também, para finalizar, qual é o seu diagnóstico diferencial e tratamento. Para começar, pessoal, então, o que é osteonecrose? A osteonecrose é definida pela American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons por essa área de osso exposto na região maxilofacial, como vocês podem observar nessa figura. No entanto, só é declarado osteonecrose quando não há o processo de reparo e ela permanece por mais de 8 semanas na cavidade oral. Bom, pessoal, mas o que acontece histologicamente? O que acontece na célula do tecido ósseo? Bom, relembrando um pouquinho lá da histologia, o tecido ósseo ele é composto por osteoblastos, que são responsáveis pela formação da matriz orgânica do tecido ósseo e pela produção de algumas proteínas também. Eles dão origem aos osteócitos, que são basicamente osteoblastos que ficam aprisionados em lacunas formadas conforme essas células vão secretando essa matriz. São células muito abundantes no tecido ósseo e são responsáveis pela manutenção dessa matriz. Também temos os osteoclastos, que são células responsáveis pela reabsorção óssea, por meio da desmineralização e degradação da matriz óssea. Como nós podemos observar na primeira figura, os osteoblastos na periferia, os osteócitos circundados por essa matriz e o osteoclasto. Sendo que num tecido ósseo normal, essas células estão em homeostase, ou seja, elas estão em equilíbrio entre reabsorção e secreção de matriz óssea e posterior mineralização. Já no tecido ósseo necrótico, como nessa segunda figura, no exemplo de osteonecrose em mandíbula de rato, a ausência dos osteócitos se apresentando pelo conjunto de lacunas vazias. Vocês conseguem perceber também a falta de vasos sanguíneos locais? Isso é uma característica da osteonecrose. Bom, mas como essa condição é causada? A etiologia da osteonecrose dos maxilares pode envolver ou pacientes que foram submetidos à radioterapia de cabeça e pescoço, ou a pacientes tratados por alguns medicamentos, como antirreabsortivos, que será o foco da nossa aula, mas outros medicamentos também estão relacionados ao desenvolvimento dessa condição, sendo os antiangiogênicos e outros relacionados ao tecido ósseo, que realmente influenciam o tecido ósseo, e angiogênese. Nesse momento, nós daremos uma introdução sobre a osteoradionecrose. Apenas um pincelamento do assunto, já que vocês terão essa aula em momento posterior. A osteoradionecrose é uma complicação tardia da radioterapia de cabeça e pescoço. Ela torna a área óssea irradiada desvitalizada, ocorrendo assim uma falha na cicatrização no período de 3 meses, com ausência da recorrência do tumor, e geralmente ela é diagnosticada por exclusão, ou seja, quando outras causas não são relacionadas à osteonecrose. Ela pode acontecer 6 a 12 meses após a radioterapia, sendo que sua incidência é de 5 a até 7%. A osteoradionecrose ocorre mais frequentemente na mandíbula do que na maxila, assim como a osteonecrose induzida por medicamentos. Por que isso ocorre, vocês vão saber daqui a pouquinho. A patogênese da osteoradionecrose ela ainda não está completamente esclarecida. No entanto, acredita-se na influência de alguns fatores ou na associação desses fatores.
né? Então, inicialmente, propuseram que o trauma na mucosa, né, o trauma constante na mucosa, poderia permitir a entrada de algumas bactérias e causar o desenvolvimento de uma osteomielite local, que é a infecção do tecido ósseo. Atualmente, existem evidências do papel contaminante dos micro-organismos, mas não na sua relação causal direta com a osteoradionecrose. Um modelo muito aceito atualmente é o que envolve a hipovascularidade e a hipocelularidade, que são causadas pela radioterapia. Esses efeitos, eles levam à hipóxia e consequente alteração daquela homeostase normal do tecido ósseo, levando a uma ferida que não consegue se reparar, que não consegue se cicatrizar. Outro fator potencial importante da osteoradionecrose é a fibrose que é induzida pela radiação, onde quando ocorre o dano celular, ele poderia desencadear uma cascata inflamatória e consequente atividade fibroblástica desregulada ao redor das paredes dos vasos sanguíneos, exacerbando assim a resposta fibrótica crônica no osso e na mucosa subjacente a ele. Agora nós vamos focar na patogenia da osteonecrose dos maxilares induzida por medicamentos. Como vocês podem observar nesse gráfico, há o aumento do número de idosos na população brasileira. Com isso também há o aumento de doenças relacionadas à senilidade, como doenças cardiovasculares, diabetes mellitus, câncer e muitas doenças relacionadas ao tecido ósseo, como osteoporose, por exemplo. Para isso, muitas vezes é necessário a utilização de algumas drogas, como antirreabsortivos, que, como o próprio nome já diz, diminuem a reabsorção do tecido ósseo. E medicamentos antiangiogênicos, que são indicados no tratamento de alguns tumores, porque eles impedem o crescimento de novos vasos sanguíneos, controlando o crescimento do tumor e a chance de metástase. Nessa aula, nós vamos dar enfoque aos antirreabsortivos, que são os mais vistos e relatados na literatura. Como eu falei anteriormente, os antirreabsortivos podem inibir ou diminuir a reabsorção do tecido ósseo. São representados por vários medicamentos, como a calcitonina, o denosumab e o principal deles, onde há uma série de indicações, que são os bifosfonatos. Esse medicamento é análogo do pirofosfato, que é um inibidor natural da reabsorção óssea, ou seja, ele existe no nosso organismo. E o principal mecanismo de ação do bifosfonato é nos osteoclastos. Vocês lembram lá qual é a função dos osteoclastos? Reabsorção do tecido ósseo. Então, os bifosfonatos, eles comprometem a função dos osteoclastos, muitas vezes ali na sua borda em escova, e também induzem a apoptose dessa célula. Nos osteoblastos, eles podem comprometer a diferenciação dessas células, ou seja, a diminuição da secreção da matriz orgânica do osso. Mas qual é a consequência no tecido ósseo? Bom, então, pela sua influência nos osteoclastos, o bifosfonato diminui a reabsorção do tecido ósseo e, por sua ação no osteoblasto, ele diminui a formação do tecido ósseo. No entanto, apesar dos bifosfonatos trazerem benefícios no tratamento de doenças que acometem o tecido ósseo, como osteoporose, por exemplo, onde há a evidência da reabsorção do tecido ósseo, né? E o bifosfonato ele vem diminuindo essa reabsorção em doenças ósseas metastáticas, na hipercalcemia maligna e em várias outras onde os bifosfonatos são indicados. Apesar disso, há muitos efeitos adversos relacionados a essa droga, como dor muscular, comprometimento gástrico e a principal delas, a osteonecrose dos maxilares induzida por bifosfonatos. A prevalência desse efeito adverso é de 0 a 90 por 100 mil pacientes ao ano.
sob terapia endovenosa, que ela é mais relacionada à osteonecrose comparada com a via oral. Então, como falamos anteriormente, com o uso dos bifosfonatos, há diminuição da remodelação do tecido ósseo, ou seja, a diminuição da reabsorção óssea e de sua formação. Além disso, estudos observaram a diminuição de VEGF, que é o fator de crescimento endotelial, ou seja, a diminuição de vasos sanguíneos quando administrada essa droga. Isso também se aplica aos medicamentos antiangiogênicos que nós conversamos anteriormente, que são aqueles medicamentos utilizados no tratamento de alguns tumores, ok? Além disso, há a potencial infecção, visto que a boca ela é supercolonizada por um grande número de bactérias. E isso pode ser um fator agravante da osteonecrose, visto que todo o processo de reparo está comprometido. Estudos também discutem a presença de micro-organismos como actinomyces, estafilococcus e streptococcus nas áreas necróticas. Toda essa infecção e, além disso, o próprio tecido necrótico, ele pode potencializar uma inflamação local, assim ajudando no desenvolvimento da lesão. Pessoal, nesse contexto do paciente tratado com bifosfonato, vocês acham que um trauma na região maxilofacial poderia ser afetado pela ação dele? Será que o reparo é afetado no osso e nos vasos sanguíneos? Sim, né, pessoal? Olha que interessante. Nós dentistas estamos o tempo todo realizando traumas, entre aspas, na boca do paciente, seja na exodontia, inserção de implantes, enxertos e tantos outros procedimentos. E para que o alvéolo ou para que o tecido seja reparado, para que o tecido traumatizado seja reparado, é necessário que o estudo esteja bem com o tecido ósseo, ou seja, que ele esteja na nossa tão falada homeostase, o equilíbrio entre reabsorção do tecido lesado e osteogênese do tecido novo a ser preenchido no local. Além disso, é necessário os vasos sanguíneos para a nutrição e oxigênio necessário para essas funções. Ok, mas por que ele ocorre nos maxilares? Uma das explicações para isso é o maior turnover ósseo na região dos maxilares. Isso acontece pela presença de microtraumatismos constantes que ocorrem em função da presença dos dentes. Outra explicação é pela maior concentração dessas drogas nos maxilares, maxila e mandíbula, e dos tratamentos invasivos realizados na cavidade oral, como falamos anteriormente, exodontia, inserção de implantes e outros. Além disso, há uma característica na maxila e da mandíbula que é a presença de uma mucosa fina, tênue, recobrindo esses ossos. Por serem regiões de trauma constante, ela poderia ser facilmente rompida, ou seja, ela seria traumatizada, necessitando assim de um processo de reparo. A osteonecrose dos maxilares, ela acontece mais frequentemente na mandíbula. Uma das explicações para isso é que todas essas características que eu falei anteriormente estão mais evidentes na mandíbula. Além disso, alguns autores sugerem a relação com a menor hipovascularização dessa região com essa maior frequência de acontecimento na mandíbula. Além de toda a sua etiopatogenia, a osteonecrose dos maxilares ela também está relacionada a alguns fatores de risco. Então, o tempo de uso do medicamento, sua dose, hábitos como o tabagismo, fatores sistêmicos como quimioterapia, uso de corticoides, diabetes, algumas alterações cardiovasculares e em nosso âmbito, alguns fatores locais como a exodontia,
doença periodontal, lesões endodônticas e manipulação do tecido em geral em um paciente tratado com bifosfonato é um fator de risco para o desenvolvimento da osteonecrose. Como nós podemos observar nessas imagens, onde não foi possível, em um primeiro momento, a observação de alterações na mucosa de um paciente tratado com bifosfonato. Já após a manipulação tecidual, nós podemos observar a exposição do tecido ósseo na região. Agora nós vamos entrar nas características da osteonecrose. Pessoal, essa condição ela é diagnosticada puramente pelo clínico e radiográfico, relacionando sempre a história pregressa do paciente. Nesse momento, nós vamos conhecer as características clínicas dessa condição. Nós podemos observar vários estágios da osteonecrose nessa tabela. Essa condição ela pode manter-se assintomática por longos períodos, começando com sinais inespecíficos como mobilidade dentária ou dor na região sem causa periodontal. Nos próximos estágios, nós podemos observar a exposição do tecido ósseo, assim como na figura 1. No estágio 2, assim como nas figuras abaixo, nós podemos observar a presença do osso necrótico infectado. Observem o eritema na região adjacente à exposição óssea. E em grau mais avançado, no estágio 3, a presença do osso necrótico infectado deve estar associada a condições como fratura patológica, fístula e uma maior extensão com comprometimento de estruturas nobres, como nessas duas últimas imagens, onde podemos observar drenagem ativa, eritema e fístula extraoral. Pessoal, vocês conseguiram perceber como essa condição é extremamente debilitante? Além dos sinais e sintomas da cavidade oral vistos anteriormente, ela também pode estar associada a alguns sintomas tardios, como dor de cabeça, dor de ouvido, dor muscular local, trismo, fístula extraoral. Pode estar relacionada ao desenvolvimento de sinusopatias e fraturas patológicas decorrentes do comprometimento do tecido ósseo devido à osteonecrose. Nesse caso, nós podemos observar nessa imagem, nessa radiografia panorâmica, uma fratura patológica em região anterior de mandíbula. Bom, pessoal, agora que vimos as características clínicas, vamos ao segundo exame que nos auxilia no diagnóstico da osteonecrose, que é o imaginológico. O aspecto da osteonecrose induzida por bifosfonatos e a osteoradionecrose ele é muito semelhante ao da osteomielite, onde nós podemos observar bordas mal definidas no tecido ósseo, regiões irregulares de reabsorção óssea, áreas escleróticas, espessamento irregular do ligamento periodontal e reabsorção da crista óssea alveolar. No entanto, algumas características são mais relacionadas a um tipo de osteonecrose. Na osteoradionecrose, é mais observado o aspecto de sequestro ósseo, que é quando uma área de tecido ósseo se solta da base. Também é relacionada a fraturas patológicas, como nós vimos anteriormente. Já a osteonecrose induzida por bifosfonatos é mais característico o aumento na esclerose óssea, ou seja, o aumento da radiopacidade, o aumento da deposição do tecido ósseo e o espessamento da lâmina dura na região. Olha que interessante, pessoal! Nós podemos observar essa característica mais relacionada à osteonecrose por bifosfonatos, que é esse padrão esclerótico do tecido. É um padrão mais radiopaco, com maior deposição do tecido ósseo. Dá para ver que tem algo errado ali, né? Esse padrão do trabeculado ósseo tem alguma coisa estranha. Na radiografia panorâmica ao lado, nós podemos observar outra característica, que é esse padrão do espessamento da lâmina dura vistos em mais de um dente na região. No exame 3D, ou seja, na tomografia computadorizada,
principalmente no segundo corte axial e no sagital, nós podemos observar o sequestro ósseo. Olhem na região da seta. Há uma faixa hipodensa, né, o rompimento da cortical, e essa faixa envolvendo uma secção de tecido ósseo hiperdenso, com aspecto realmente de solto da base. Além disso, a tomografia computadorizada, ela nos permite avaliar a extensão da lesão e também a sua relação com estruturas nobres. Na osteoradionecrose, nós podemos observar nesse exame 2D, na radiografia panorâmica, a ocorrência da fratura patológica, como nós vimos anteriormente. Ela está relacionada a essa região radiolúcida irregular. E no exame 3D, ou seja, na tomografia computadorizada em um corte axial, nós podemos observar nessa região da seta a presença de um sequestro ósseo, que está em menor extensão, né, relacionado ao mostrado anteriormente. Como foi mencionado anteriormente, a osteoradionecrose, a osteonecrose induzida por bifosfonatos e a osteomielite crônica, elas possuem um perfil radiográfico muito semelhante. E quando existe a presença de sequestros ósseos na radiografia, o diagnóstico é puramente clínico e associação com a história pregressa do paciente. Ou seja, lá no exame clínico, nós devemos observar a presença do tratamento com bifosfonatos, algum tumor que foi tratado com radioterapia de cabeça e pescoço, ou até mesmo traumas na cavidade oral antecedentes que podem ter relação com o desenvolvimento da osteomielite. Em relação ao tratamento, infelizmente ainda não existe um protocolo terapêutico estabelecido. Eles geralmente variam de acordo com o profissional e com a sua experiência clínica. Eles podem ser de conservador a radical, sendo que vários fatores eles vão influenciar nessa decisão, como a idade do paciente, expectativa de vida, o nível do prognóstico, se é favorável ou se não é, se o paciente tem alguma doença pré-existente, o tamanho e o estágio da osteonecrose. A terapêutica mais comum é a antibiótico-terapia, que pode ser com penicilina ou até a associação de pentoxifilina e tocoferol. O tratamento cirúrgico muitas vezes é instituído com o debridamento e até mesmo ressecção em lesões maiores. Caso a dor não cesse, é necessário muitas vezes o internamento do paciente. Ok, mas por que não parar com o tratamento do bifosfonato? E tudo resolvido, certo? Não, pessoal, infelizmente não. A meia-vida desse medicamento é muito longa. Ele pode ficar até 10 anos no tecido ósseo. Então, a sua descontinuidade não vai trazer benefícios a curto prazo. Além disso, devemos considerar que o paciente possui uma doença óssea e a retirada desse medicamento pode comprometer esse paciente sistemicamente. Além do tratamento, para melhor conforto do paciente e prevenção de reinfecções, nós podemos receitar colutórios à base de clorexidina ou à base de tetraciclina, e é de fundamental importância o monitoramento desse paciente, o monitoramento dessa lesão. Muitas vezes sendo necessário a cobertura desse tecido ósseo exposto com uma placa macia, para facilitar realmente a mastigação desse paciente. Isso, pessoal, podemos perceber que a prevenção da osteonecrose é muito importante e ela envolve todo um contexto multidisciplinar com o objetivo principal da eliminação dos fatores de risco que envolvem essa condição, né? E nós, como cirurgiões dentistas, nós podemos fazer uma avaliação prévia desses pacientes antes dele iniciar o tratamento com bifosfonato, a fim de reduzir a necessidade, né, de cirurgias no pós-tratamento. É claro que, se possível, sempre alertar o paciente que faz
o uso de antirreabsortivos ou antiangiogênicos sobre o possível desenvolvimento da osteonecrose, né? O paciente precisa saber. Os procedimentos de rotina, como procedimentos restauradores, protéticos, endodônticos, eles devem ser realizados, eles podem e devem ser realizados, mas com a máxima atenção a fim de evitar possíveis traumas, né? Traumas maiores. Em relação ao tratamento ortodôntico, ele deve ser avaliado após 3 meses de terapia ativa, sendo que nós, cirurgiões dentistas, devemos ter maior atenção no tratamento odontológico dos pacientes que fazem uso dos bifosfonatos intravenosos, porque é por essa via que ocorre a maior desenvolvimento da osteonecrose, está relacionado com o maior desenvolvimento desse efeito adverso. Bom, pessoal, essas são as nossas referências. Eu espero que vocês tenham gostado de entrar um pouquinho no mundo da osteonecrose comigo. Qualquer dúvida, por favor, me mandem por e-mail e até a próxima.